Moisés apela ao povo. Eles estão no final da jornada de cerca de 40 anos no deserto. São pessoas que viram coisas incríveis. Eles viram grandes demonstrações do poder de Deus em sua libertação do Egito e, posteriormente, foram mantidos e sustentados durante todos esses anos. Eram pessoas que se beneficiaram muito com coisas sem explicações, exceto que foram realizadas pela mão de Deus. E ainda assim, Moisés lhes diz isso. Esta é uma das mensagens finais pregada por Moisés aos filhos de Israel, e remontamos a cerca de 3.500 anos. E apesar disso, as palavras permanecem aqui até hoje. Elas são tão aplicáveis a nós hoje em dia como eram aos filhos de Israel há muito tempo. Aqui estão elas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. O que vocês estão vendo é uma declaração extraordinariamente profunda dos sinais ou das marcas de uma alma morta. De uma alma morta, inerte e adormecida. Dormente provavelmente seria mais apropriada do que morta. A alma nunca está totalmente morta. Pode ser despertada. Pode ser colocado em atividade pela bênção e pelo poder de Deus. Mas é como se estivesse morta, adormecida, inoperante, sem reação para com Deus. A alma, o espírito, aquela faculdade em cada homem e mulher que permite a comunhão com Deus, que permite a oração, a faculdade pela qual temos algum sentido e consciência do ser de Deus e podemos alcançá-lo e compreendê-lo. Um senso misterioso. Se você fosse alguém capaz de dissecar o cérebro humano, não seria capaz de encontrá-la. A alma é uma entidade misteriosa. Ela usa o cérebro. Ela usa as nossas faculdades e as nossas mentes. Mas ainda é algo desconhecido e invisível para nós. Mas a alma está ativa, é a parte mais elevada do seu ser. É a parte mais importante do seu ser. É o seu reflexo eterno. Não está operante? Somos apenas, ouso dizer desta forma, é muito inadequado, somos apenas metade do ser? Porque aquilo para que Deus nos destinou e nos criou, comunhão consigo mesmo, consciência dele, recebimento de orientação, ajuda e poder dele, essa faculdade está adormecida e inativa. Há tanta coisa faltando em nós. E é isso que Moisés descreve. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Ao longo de todos esses anos, das demonstrações de Deus e de sua bondade e poder, depois de todos os ensinamentos e explicações, depois de todas as vantagens que você teve, você ainda não tem essas três coisas. E vamos dar uma olhada nelas essa noite. Coração para entender. A primeira coisa que Moisés menciona particularmente. Qual é o estado da alma? Nossas almas estão ativas? Somos capazes de honrar a Deus? De rogar por Ele? De aprender com Ele? De receber bênção e poder dele, ou a comunicação está morta? A alma é inerte. Bem, a primeira indicação, o primeiro sinal da alma adormecida ou morta é simplesmente esta.
coração para entender. Isso significa que eles não desejavam a Deus e o coração era indiferente. Nenhum desejo, nenhuma necessidade, nenhum anseio, nenhuma falta dele. Isso certamente era real em mim. No início da vida, não havia preocupação com Deus. Não havia coração sensível. Eu ouvi coisas sobre Deus naqueles dias distantes. As coisas eram ensinadas na escola e em outras ocasiões na igreja. Ouvíamos muito, mas tudo entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não havia sensibilidade no coração, nem interesse, nem necessidade, nem um pingo de atração. Isso é um sinal de uma alma morta. Nenhuma preocupação, nenhum incômodo, nenhum interesse. Lemos sobre um incidente na vida de William Wilberforce, que foi tão utilizado anos atrás na abolição do comércio de escravos. Ele era um grande amigo de John Newton, e quando residia em Londres, ele adorava na igreja de John Newton naquela época. John Newton, o ex-comerciante de escravos, que se converteu e se tornou um clérigo e escritor muito famoso. Os livros ainda são impressos até hoje, cantamos muitos de seus hinos. John Newton era o reitor da St. Mary Roanoke, na cidade do outro lado do rio. E Wilberforce costumava ir adorar lá. E um dia ele levou um dos seus amigos, William Pitt, o jovem, que era primeiro-ministro. Isto foi por volta de 1800, época da União Ativa e tudo mais. E ele o levou para ouvir Newton. E Wilberforce, após o término do culto, ficou em êxtase pelo sermão que ele achou tão esclarecedor, profundo, comovente e eficaz. Mas William Pitt, o jovem, o primeiro-ministro, virou-se para ele e disse: "Meu caro Wilberforce, não consigo ver o que você ganha com isso. O que você tira disso? Nunca estive tão entediado em minha vida." Foi dito nesse sentido. Coração insensível, sem impulso para despertar, sem qualquer inclinação de nenhuma espécie. A primeira marca de uma alma morta ou adormecida. Isso é sério. Que condição lastimável! Eu me lembro, muitos de vocês que também se tornaram cristãos, vocês se lembram daquela época em que não havia inclinação alguma. A alma estava inerte, inativa e morta. Que estado lastimável! Li sobre uma situação trágica no extremo Oriente e sobre todo um grupo de pessoas que estavam comemorando algum tipo de aniversário em uma cafeteria. Eles estavam se divertindo e relembrando, conversando juntos. E eles não sabiam que na localização desta cafeteria em particular, logo atrás da fachada do edifício, na beira da costa, no litoral, eles não sabiam sobre o maremoto que estava vindo, o tsunami que iria afundá-los em 9, 12 metros d'água em pouco tempo e todos morreriam. Sinto muito por tocar nisso, mas é assim que é, não ter nenhuma inclinação, nenhuma preocupação, estar focado no aqui e agora, tirar o melhor proveito desta vida e das coisas materiais. Todas as nossas esperanças e aspirações estão aqui e nos comportamos como se não houvesse Deus, nem reino espiritual, nem eternidade. Mas há um acerto de contas vindouro e um juízo chegando. É um estado trágico de se estar, é um estado miserável. Somos tão limitados. Há uma ilustração antiga frequentemente usada. É como ser um peixinho dourado em um aquário. Lá estão eles nadando felizes, mas não conseguem sair daquele compartimento. E não possuem consciência disso, não sabem como é o mundo fora daquele aquário.
Eles são limitados, estão confinados. E assim que é ter a alma inerte, não conhecer a Deus, não conhecer o propósito da vida, não andar com Deus e não ter perspectivas eternas por estar preso em um ambiente limitado. Não reconhecemos a nossa condição, não a compreendemos, não entendemos nada além da esfera física. Coração para entender. Orem a Deus para que lhes dê um senso de urgência, uma inclinação. Se for o caso, rogue a Ele que o ajude. Ele ajudará. Há uma ilustração que uso com frequência, sabe? É algo que vocês nunca encontrarão. Você pode descer a rua principal e olhar nas vitrines e ver as mercadorias expostas. Digamos que você está olhando as lojas caras e tem coisas que estão completamente fora do seu orçamento, que você não pode pagar. Mas aqui está há um aviso na vitrine que diz algo nesse sentido. E eu garanto que você nunca verá isso. Se você não puder pagar por este item, entre e peça o dinheiro. E esse é o coração de Deus. Se você não tem inclinação, urgência ou desejo, então peça a Ele que lhe dê essas coisas. E em sua grande misericórdia, Ele o fará. Em sua maravilhosa bondade, Ele abrirá os seus horizontes. Ele dará sede e desejo de conhecê-lo e encontrá-lo. Amigos, esse é o começo de uma jornada espiritual. Ele lhe ensinará a urgência disso, a profundidade da sua necessidade, o preço que ele pagou para garantir o seu perdão e a sua salvação. Ele revelará essas coisas e você descobrirá que deseja invocá-lo, que poderá confiar e crer nele. E você irá até ele. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, clamar por isso, nem olhos para ver. Ah, isso é compreensão. Para ver, para compreender. Você chega a um ponto. Num momento você não está interessado em Deus. Então as perguntas começam a surgir em sua mente. E se? E se ele existir? E essas perguntas são encorajadas pelo seu instinto, porque embora a alma esteja adormecida e não queiramos Deus e estejamos contra Ele, ainda assim, estranhamente, e é um pouco contraditório, mas estranhamente, temos uma inclinação para Ele. Todo mundo tem isso. E esse instinto te ajuda. E as perguntas vêm à sua mente. E se Deus puder ser conhecido, posso encontrá-lo? O que Ele quer de mim? Para que estou aqui? O que Ele fará por mim? Como posso abordá-lo? Essas perguntas começam a surgir. E você tem sede de resposta. Eu não deveria ver isso, porque a Bíblia não faz sentido para mim. Você pensa, ouvi mensagens, li livros, amigos falaram comigo sobre como encontrar Deus, mas isso não significa muito para mim. Mas agora, porque você está inclinado, porque você quer saber, porque você tem um coração para perceber, agora, pela bênção de Deus, as coisas de repente se encaixam. E você entende e diz, como não vi isso antes? Que Cristo veio a este mundo, que é Deus, a segunda pessoa da divindade, e Ele veio a este mundo, assumiu corpo e personalidade humana, se tornou nosso representante, veio para sofrer e morrer na cruz do Calvário, onde Deus Pai derramou sobre Ele toda a culpa
de todos aqueles que seriam perdoados na história do mundo e o puniu em vez de nós. E ele, em cerca de 6 horas, carregou aquele peso eterno de punição para milhões e milhões de pessoas comprimidas naquele tempo, sofrendo invisivelmente a separação de seu Pai, sofrendo tão profundamente para adquirir o direito de nos perdoar. Como não vi antes a morte expiatória substitutiva de Cristo, a chave de tudo que ele sofreu e morreu por um pecador como eu. E fica claro, e você entende que esse era o único caminho até mesmo para Deus, porque Deus é tão santo que ele não pode simplesmente fazer o pecado desaparecer e deixá-lo ir. Ele não pode virar as costas para isso como se nunca tivesse acontecido. Ele não pode varrer para debaixo do tapete. Ele não pode ignorá-lo em sua natureza eterna, infinita e santa. Ele deve se indignar contra o pecado e destruí-lo através da punição. Essa é a única maneira. Então, como ele pode nos perdoar? Somente ele mesmo vindo e sofrendo. Você costumava dizer, todas as religiões dão na mesma, mas há apenas uma com o Salvador. Só existe um que carregou o pecado. Só existe um que expiou. Um sacrifício pelos pecadores, a fim de satisfazer a santidade e a justiça do Deus Todo-Poderoso, para que Deus possa ser justo e perdoador ao mesmo tempo. E quando você vê isso, porque está inclinado, isso faz toda a diferença. Na ignorância destas coisas, a alma fica inerte e inoperante. Entende? Você quer entender? Vocês entendem isso, amigos? Isso mexe com vocês? Vocês conseguem ver o caráter revelador disso? Que o seu Criador, a quem você ofendeu, a quem você rejeitou, a quem você ignorou, veio sofrer por você, por causa de um amor maravilhoso? O que é esse amor? O que há para amar em nós? O que ele poderia amar em nós? Antes de sermos salvos, antes de sermos convertidos a ele, éramos completamente pecadores. Somos astutos, enganosos, orgulhosos, gananciosos. Às vezes somos violentos, indisciplinados, insensíveis. Todo tipo de coisas erradas. Como ele pode nos amar? O amor de Deus é incrível. Ele nos ama em termos de piedade e compaixão. Ele sente por nós. Este homem, esta mulher, jovens ou velhos, jogando sua vida fora, caminhando, sonâmbulos em direção ao julgamento, uma perda eterna. Este jovem, este idoso, à beira da morte, descuidado e indiferente, prestes a sofrer. E Deus tem piedade de nós. Ele teve compaixão deste mundo perdido e ama o que vai fazer de nós. Se eu atrair esse homem e aquela mulher para mim, com muita compaixão, e eu os perdoar e os salvar, vou refazer essa pessoa e colocarei nela coisas que posso realmente amar, abraçar, abençoar e ajudar. Esse é o amor de Deus.
tem compaixão e olha para o futuro, o que Ele fará conosco. Vemos isso às vezes no mundo dos artesãos. Os artesãos pegam o que é um pedaço feio de barro, mas em seu coração está o que Ele fará com o barro. E esse é o amor de Deus, e como Ele nos cria e lida conosco. Chegamos a Ele e o encontramos, e Ele nos converte e nos faz reviver, abençoa, nos faz caminhar com Ele, nos torna seus filhos. Ainda somos pecadores, mas somos melhores do que éramos. E ainda somos pecadores lutando contra o pecado, mas ao mesmo tempo, novas características se formam em nós. Este ano, eu completo 60 anos ministrando. Outra igreja antes desta, e esta há mais de 50 anos. Queridos amigos, tenho visto tantas pessoas mudarem. Pessoas violentas tornam-se gentis, pessoas más tornam-se generosas, pessoas odiosas tornam-se pessoas boas, pessoas completamente insensíveis se tornaram sensíveis, receberam compreensão e consideração, pessoas triviais tornam-se pessoas sérias. Quando Deus trabalha em vidas, é maravilhoso o que Ele faz e como Ele nos muda. Sem Ele, somos vítimas da nossa natureza pecaminosa e pioramos cada vez mais com o passar do tempo. Você é um escravo da sua natureza pecaminosa, até chegar a Deus. Mas aqui estão os sinais da alma morta, neste 4º versículo. O Senhor não vos deu, orem por isso, coração para entender, nem olhos para ver, entendimento do caminho da salvação. E o terceiro aqui é ouvidos para ouvir. O que isso significa? Ora, é simples. Uma resposta a Deus. Os olhos para ver. Você entende o caminho da salvação. Cristo veio, sofreu e morreu. Se eu confiar nele, correr para Ele, entregar a minha vida a Ele e me arrepender do meu pecado, Ele me abraçará, me mudará e me acolherá. Agora, ouvidos para ouvir, eu farei isso? Tenho ouvidos para ouvir o chamado de Cristo, a ordem para me arrepender, o convite para me curvar, beber e viver da fonte da graça e receber uma nova vida. E a companhia do Deus Todo-Poderoso, vou ouvir e obedecer. Essa é a implicação, as 3 coisas. Se a alma estiver morta, nunca obedecerei a Deus. Eu nunca responderei. Eu nunca vou me arrepender. Eu nunca vou dedicar a minha vida e entregá-la a Ele. Eu nunca confiarei nele. Eu não farei isso. Não há obediência em mim. Mas se a alma recebe vida, eu ouço o chamado de Deus e o meu coração amolece, eu respondo, me arrependo da nossa vida pecaminosa e confio em Cristo, que é infalível para me mudar. E confio no que Ele fez, em carregar o meu pecado em meu lugar, se eu confiar nele. E eu posso fazer isso. Eu ouço e obedeço. Amigos, vocês têm uma necessidade moral. Todos nós a temos. Uma necessidade moral do perdão de Deus e do poder sobre o pecado. Você precisa desesperadamente de Deus, do perdão e da força para resistir ao pecado. Você sabe que às vezes, especialmente antes de se converter, coisas terríveis foram ditas, grandes rupturas entre o marido e a mulher, os amigos, o pai e o filho. A natureza humana pode ser tão rancorosa e cruel,
que as pessoas machucam umas às outras. E às vezes você disse para si mesmo: eu gostaria de não perder a paciência. Eu gostaria de não ser assim. Se pudesse ser diferente, isso nunca teria acontecido. Mas você não é capaz. E talvez uma ou duas vezes você controle isso, mas você recua e piora. O pecado terá cada vez mais domínio sobre você. E você será mais culpado diante de Deus. Você tem uma necessidade moral de ser purificado de todos os pecados que já cometeu e de ter força para vencer características e tendências pecaminosas. Você tem uma necessidade mental. Antes de vir a Cristo, você não conseguia responder às grandes questões. Por que estou aqui? Do que se trata a vida? Para que serve tudo isso? Às vezes, se você fica muito deprimido ou triste, teve uma grande decepção, isso pesa muito sobre você. Você normalmente deixa essas questões de lado. Para que estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Devo continuar? Você tem uma necessidade mental. Essa necessidade mental, a necessidade intelectual, é satisfeita quando você vai a Cristo. Agora encontrei Deus, encontrei o Salvador, conheço o sentido da minha vida, sou um ser criado por Ele, para a eternidade com Ele. Ele é o meu ajudador, o meu Salvador e o meu Senhor. Ele me dá um novo sistema de valores. Aprendo com sua palavra, eu caminho com Ele. Lanço todos os meus problemas aos seus pés, todos os grandes porquês da vida. Por que isso? Por que aquilo? Minha pergunta mental intelectual é respondida quando vou a Cristo. Sim, você tem uma necessidade moral, uma necessidade mental, uma necessidade espiritual. Grandes necessidades. Venham a Ele, amigos. O Senhor não vos deu um coração para perceber. Orem por isso. E olhos para ver. Que você possa ver o caminho da salvação através de Cristo Senhor. E ouvidos para ouvir, obedecer e responder com urgência, sinceridade total. E você será salvo. E você será uma nova pessoa. Será um filho de Deus e caminhará com Ele. Queridos amigos, venham até Ele. Não continue com uma alma inoperante, adormecida, dormente e inativa. Venha a Cristo, o Senhor, e encontre tudo nele. Nele. Vamos orar. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, olhe para nós agora. Ensina-nos, ó Senhor, na mente e no coração. Atraia-nos para Ti. Salve as almas. Oramos para que Cristo seja nosso, para que possamos ser dele, para que Ele receba a glória. Pedimos isso em Seu nome e por causa dele. Amém.